Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 2 de dezembro do ano 2020 do calendário gregoriano e pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 16 do mês de Kislev do ano 5781. Pela graça bendita de Hashem, nós estamos reunidos em A Tarde com a Torá. Vinícius Costa, Ribeirão Preto, shalom, shalom, bem-vindo à nossa reunião desta tarde e a esta grande sala de estudos de Torá que tem alcançado aí distâncias que nós não imaginávamos estar fisicamente, mas graças a Hashem nós podemos ir a vários lugares por essa tecnologia que o Eterno nos concede nesses últimos tempos, nesta última geração, para podermos levar e cumprirmos a nossa missão, levando a luz da Torá, a água da Torá. Podemos dessa forma estarmos cumprindo a nossa missão, que é preparar o mundo para ser o lar de Hashem. E isso é bom, podermos usar os meios, a tecnologia, para podermos cumprir a nossa missão. Bendizemos a Hashem por isso, e então nós estamos aqui para levarmos em frente a nossa missão, e todos aqueles que participam da live ou posteriormente assistem ao vídeo, o intuito é que cada um possa ter o incentivo, o ânimo, a coragem, a ousadia de poder falar do monoteísmo, anunciar a unidade, a unicidade de Hashem, e poder, sem sombra de dúvidas, falar e anunciar que há um só Deus e um só Salvador, que é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu e nem morreu, aquele que não é homem nem filho do homem, aquele que não tem princípio nem fim. Ele é o único, e por isso nele está toda a expressão de Echad, um e único. Então a Ele, o nosso Deus, a nossa reverência, o nosso respeito, a nossa adoração e a nossa gratidão de podermos nesse tempo presente estarmos aí alinhados com os sábios da Torá, os sábios do povo judeu, estarmos aí, como diz Sofonias 3:9, ombro a ombro com os judeus, levando a unidade, a unicidade de Hashem, e dessa forma contribuindo entre as nações não judias, contribuindo para dissipar a escuridão e dessa forma fazer com que a luz prevaleça, e mais uma vez estarmos aí confirmando aquilo que vem através dos tempos, através dos séculos. O bem sempre vence o mal, ok? Para conhecimento e para podermos entender esse momento precioso em que nós estamos aí vivenciando. Por mais de 3.000 anos, o povo judeu guardou um segredo. No momento da revelação no Monte Sinai, Deus deu a Moshe e ao povo judeu a missão de mostrar e orientar a todos os povos da terra o caminho para servir a Deus. Muitos fatores, como por exemplo o exílio e a perseguição histórica contra o povo judeu, impediram que essa missão fosse levada adiante. Hoje, como vivemos na era do pluralismo e da liberdade de expressão, o povo judeu, a pedido de seu líder espiritual, o Rebbe de Lubavitch, Menachem Mendel, abre suas portas e transmite a todo aquele que desejar a mensagem original de Deus à humanidade, entregue diretamente no Monte Sinai a Moshe e ao povo judeu. A Maimônides, o que Maimônides nos diz a respeito desta mensagem de levar, através do povo judeu, de levar aos não-judeus, às nações, a mensagem da unidade, da unicidade de Hashem. O judaísmo talvez seja a única religião que não é proselitista, ou seja, não busca novos adeptos ou novos judeus.
O motivo é porque o judaísmo acredita no fato de que todas as pessoas e todos os seres foram criados com uma missão divina e são importantes para o Criador, justamente no contexto em que foram criados. Uma pessoa que guarda os preceitos ordenados por Deus a toda a humanidade, que é chamado de Ben Noach, ou filho de Noé, é amado por Deus, está cumprindo sua missão neste mundo, está contribuindo ativamente para a redenção final e terá parte no mundo vindouro também. Além disso, um Ben Noach, que assume para si a doutrina noética, as 7 leis universais e as suas ramificações, ciente de que estas leis foram ordenadas por Deus a Moisés no Monte Sinai, tem o status de um justo entre as nações. Então todo Benei Noach, filho de Noé, ou todo não judeu, que de fato abraça a fé monoteísta, a crença no único Deus, então ele é chamado, e com isso ele abraça as 7 leis universais, conhecido como as 7 leis de Noé. Ele assume o status de justo entre as nações. E por isso, como justo entre as nações, ele também tem o mesmo direito que os judeus, as bênçãos de Avraham, Isaac e Jacó, bem como também tem o mesmo direito ao Olam Rabá, o mundo vindouro. Vamos ver o que o Rebbe, o nosso Rebbe, Menachem Mendel, também nos fala a esse respeito. Então nós temos aqui uma visão clássica do judaísmo, uma visão de Maimônides e agora a visão do nosso Rebbe, Menachem Mendel. De acordo com várias profecias na era messiânica, todos os povos se voltarão para o Deus de Israel e buscarão junto ao povo judeu orientação e direcionamento. Zacarias capítulo 8, versos 22 e 23 diz assim: E virão muitas nações e povos extremamente numerosos procurar o Deus dos exércitos em Jerusalém e buscar a face do Eterno. Assim disse o Deus dos exércitos: Naqueles dias segurarão 10 homens de todas as línguas dos diferentes povos nas bordas das roupas do judeu, e dirão: Iremos com vocês, pois Deus está com vocês. Também ainda nos diz Isaías, Ishaiahu, capítulo 2 e verso 3. E irão muitos povos e dirão: Vamos subir ao monte do Eterno, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os caminhos do Eterno, para que possamos seguir sua direção, pois de Sião, Jerusalém, sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Isaías 2:3. Também, nos livros compilados pelos nossos sábios, conhecido como Leis de Reis, no capítulo 11, verso 4, diz assim: Ele, o Mashiach, consertará o mundo inteiro para servirem ao Criador, junto com os judeus, como está escrito em Sofonias 3:9. Naquele dia transformarei todos na mesma linguagem, para evocar o nome do Eterno, e os servirem em uníssono com os judeus. Isso está escrito através também de Maimônides. Estamos vivendo em um período onde a redenção é iminente, e o crescimento intenso que temos acompanhado do movimento noético é um dos sinais evidentes da proximidade da revelação do Mashiach. Portanto, todos aqueles que assumem a conduta noética estão contribuindo de forma ativa para a revelação de Mashiach. Então nós temos aí os grandes sábios do nosso povo, alguns exemplos, falando a respeito desta realidade. Bem, a questão dos não-judeus abraçando a fé monoteísta. Também o nosso Rebbe fazendo menção de algumas profecias, onde os não-judeus buscarão o Deus dos exércitos em Jerusalém,
conhecido como o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, como o faraó falou lá atrás, né? O faraó falou lá atrás, né? O Deus dos hebreus. Então, dessa forma, as nações buscarão. E as profecias, elas são reais. E por isso, quem crê na Bíblia, né? As escrituras sagradas, nas quais, entre o meio religioso, entre as nações, é conhecido como o Antigo Testamento, estas são as escrituras reais e verdadeiras, outras vieram posteriormente, né? Mas não tem a mesma credibilidade que o chamado Antigo Testamento, as escrituras hebraicas, ou as Sagradas Escrituras, que ficou aí pela divisão de homens, né, que trouxeram novas religiões, fizeram com que as escrituras hebraicas ficassem conhecidas como Antigo Testamento, que na realidade não tem nada de antigo. Realmente as escrituras hebraicas, os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Torá ou Pentateuco, né, e os demais escritos, entre eles os profetas, os livros históricos, né, os livros de Salmos, os livros poéticos, né, que estão aí constando no chamado para o mundo não judaico, né, conhecido como Antigo Testamento, na realidade escrituras hebraicas ou Sagradas Escrituras, ou Tanar, né, também conhecido assim. Dessa forma aí, estas escrituras reais e verdadeiras, elas testificam nas suas profecias que realmente de Sião, de Jerusalém, sairá nos dias de Mashiach para todas as nações o ensinamento da Torá. Então, nessa preparação para a revelação do verdadeiro Mashiach, que estará reinando e estará trazendo redenção e restauração no mundo inteiro, em preparação para o Olam Rabá, o mundo vindouro, né, onde se concretizará aquilo que Deus quis desde o princípio da criação, que este mundo fosse estabelecido como o seu lar para estar no meio dos povos. Então, dessa forma, as profecias se cumprirão desta forma, né? Então, as nações buscarão o Deus de Israel, buscarão o Deus dos judeus, que é o Deus bíblico, é o Deus que está revelado desde a Torá até o encerramento dos livros proféticos, históricos e poéticos, certo? Dessa forma, nós podemos contemplar aí que as nações, elas buscarão o Deus de Israel, não buscarão outro Deus. Por quê? Porque na revelação de Mashiach, toda a idolatria vai cair por terra e vai permanecer o único Deus verdadeiro, que através dos milênios tem sido anunciado, mas infelizmente uma boa parte das nações não aceitaram. Mas quando se aproximar o momento, né, da revelação de Mashiach, o verdadeiro Messias, então as coisas começarão a se afunilar de tal forma que as nações verão que não há outro Deus e não há outro Salvador a não ser o Deus de Israel, né? É interessante também nós observarmos aí que o mundo religioso, de uma forma geral, querem todas as bênçãos prometidas aos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob, né? Mas quando fala que o Deus dos patriarcas é o Deus dos judeus, infelizmente tem muito segmento religioso aí que arrepia o pelo, né? E fica, entre aspas, né? E fica aí fundamentado, entre aspas, né? Fundamentos pantanosos, né? Dentro de teorias, ideologias e teologias estabelecidas por homens e que não vem da parte do Eterno. Então, portanto, né, é tempo, e mais do que nunca agora, como estamos vendo, principalmente da década de 50, de 1950 para cá, né, com a liderança do nosso Rebbe, Menachem Mendel, o movimento Benei Noach está se expandindo no mundo inteiro,
E isso mostra que Mashiach está muito perto de se revelar. E que Mashiach se revele em nosso tempo, em nossos dias. Que se revele agora. Amém. Vamos para a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe no dia de hoje. O quebra-cabeça. Imagine seu mundo como um enorme quebra-cabeça no tempo e em 3 dimensões. Todos os objetos e acontecimentos foram concebidos para se encaixarem perfeitamente. Porém, parecem ser apenas um amontoado de fragmentos desconexos. Eis o truque para recompor esses fragmentos. Primeiro, descubra sua meta e comece a mover-se obstinadamente em direção a ela. Assim que você passar a agir deste modo, todas as coisas relacionadas à meta o encontrarão. E as coisas que já estão ligadas a você também acharão seu lugar. Subitamente, onde antes o ruído e o caos o dilaceravam, impelindo-o em 1000 direções, surgirá uma grande sinfonia. Ok? Então, é aquilo que nós estamos falando nos últimos dias, o pensamento primordial, né? Todo o mundo visível e invisível estavam no pensamento primordial de Deus. A partir do momento que ele deu a luz, e isto veio a existir, então é aquilo que se fala numa linguagem humana para entendermos. Isso caiu no mundo visível, no mundo invisível, e foi quebrado em vários milhares e milhões de fragmentos e fragmentos de fragmentos. E agora você é o ator, né, deste quebra-cabeça, para você cumprir a sua missão. E dentro deste enorme quebra-cabeça, você, eu, cada um de nós, fazendo a nossa parte, cumprindo a nossa meta, nós estaremos montando este grande quebra-cabeça para que ele volte ao original do pensamento primordial de Deus. E quando o Mashiach se revelar, então ele estará selando todas aquelas juntas do quebra-cabeça que mostram as suas divisões. Então Mashiach, ele estará então selando todas essas divisões, e o quebra-cabeça ele se tornará novamente, como foi no pensamento primordial de Deus, uma coisa só, certo? Isso chama-se os dias de Mashiach, a redenção, que é o último passo para o Olam Rabá, o mundo vindouro, onde o quebra-cabeça voltará a ser uma única coisa. E então haverá, de fato, um mundo sendo estabelecido no Olam Rabá, o mundo vindouro, como o lar de Deus. Por isso, para que você possa, né, sem sombra de dúvidas, começar a montar a parte que lhe cabe nesse grande quebra-cabeça, então o Rebbe diz, eis o truque para recompor esses fragmentos. Primeira coisa, descubra sua meta e comece a mover-se obstinadamente em direção a ela. Então a primeira coisa que você precisa descobrir, qual é a tua meta dentro desse enorme quebra-cabeça? Qual é a tua parte nessa missão? E aí você vá em direção, né, movendo-se obstinadamente em direção a essa sua meta, né? Sem sombra de dúvidas, de forma geral, todos os não-judeus, que é o nosso foco, né? Os não-judeus, os Benenor, entre as nações, a nossa missão primordial é trazer a luz da Torá, trazer a água límpida da Torá, certo? Através da nossa obediência às 7 leis de Noah, com as suas ramificações, né? E mais os nossos 4 alicerces, Teshuvá, Tefilá, Sedaká e estudo da Torá, ok? Então, esse é o princípio da nossa grande meta. Então é diante dessa meta que nós temos que nos locomovermos obstinadamente. E aí,
quando nós vamos em direção a isto, então o próprio Eterno ele estará mostrando a cada um de nós qual é a tua parte dentro desse grande quebra-cabeça, certo? Então, cada um tem a sua meta peculiar que Deus vai revelando a cada um de nós, certo? Então, isso é bom para que nós possamos descobrir, né? Então, tem pessoas, por exemplo, dentro desta realidade, que são pessoas que se tornam professores de Torá, são professores do hebraico, são professores de Kabbalah que vão se revelando dentro do nível para não-judeus, obviamente, que nós estamos falando. Tem aqueles que são pessoas boníssimas, cheias de misericórdia e caridade, que estão sempre prontos a socorrer, ajudar o pobre, o necessitado, o destituído, e por aí afora vai, certo? Tem aqueles que são grandemente bondosos na sua tzedakah, nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas doações, para poder ajudar o pobre, o destituído, o órfão, a viúva, né? Para ajudar as causas nobres, que vêm ajudar na divulgação do monoteísmo, né? Ajudando aqueles que estão na liderança, ajudando nas suas questões materiais, principalmente aquisição de livros, por exemplo, para que possam ter material para estudar e compartilhar, né? Então, e assim afora vai. Então, dentro deste enorme quebra-cabeça, cada um tem as suas peculiaridades dentro da sua missão, certo? Se todos fizerem uma única coisa, então vai ter excesso de contingente, e aí vai, entre aspas, né, pode acontecer semelhante ao que aconteceu lá na Torre de Babel. Aí, em vez de ter uma grande harmonia, acaba tendo uma grande confusão. Por isso, né, assim como o nosso corpo, temos membros peculiares, também dentro desse enorme quebra-cabeça, quando nós nos dispusemos, né, a irmos em direção à nossa meta, o Todo-Poderoso vai dando direção, orientação, discernimento para cada um, para buscar, né, aquilo que lhe é peculiar para poder cumprir a sua missão, e dentro desse enorme quebra-cabeça, cada um estará aí fazendo a parte que lhe cabe dentro disso daí, né? E dessa forma, então, subitamente, onde antes o ruído e o caos o dilaceravam, né, impelindo em mil direções, então surgirá uma grande sinfonia, né? Essa grande sinfonia que venha e aconteça rapidamente com a revelação de Mashiach, ok? Nós queremos aqui também na tarde de hoje podermos falar aí que nós também estamos chegando, graças a Hashem, nós estamos chegando aí no México. Então nós temos aí no México a Rosalina Julieta Abarca Rodrigues, lá de Toluca de Lerdo, México, né? Então ali também estamos chegando ali no México, Japão, estamos ali no Japão também, onde com a graça bendita de Hashem, né, a Fátima Sato e a sua família tem aí se conectado conosco nestas lives, né, à tarde com a Torá. Também louvamos Eterno que várias pessoas, né, no nosso Brasil, de vários estados, estão sempre se conectando conosco aí, né? O Ildefonso Ignashevski Filho, espero que eu tenha falado certo o seu nome, o Ildefonso Ignashevski Filho, lá de Morretes, Paraná, né? Temos aí a Selma Brito, Belém, Pará, a Ivoneide Marinho, lá da Espanha, a Cida Santos Silva, de Guarulhos, temos aí a Luciana Rodrigues, de Marília, a Malu de Sebastião, Sebastião, Distrito Federal, o Vinícius Costa, de Ribeirão Preto, já falamos, né, no começo da live. Temos aí a Cássia Regina,
de Montes Claros, Minas Gerais, a Maria Luísa Freitas, de Palmas, Tocantins, a Edina Silva, de Bauru, a Inês Martins, Pirajuí, interior de São Paulo, aqui é a nossa região, a Ilza Jordão e Gorofi, Arthur Nogueira, interior de São Paulo. Então nós temos tido aí, graças a Hashem, várias pessoas em vários estados que têm estado conosco aí, né? Temos aí também o Rodrigo Souza Magalhães, de Caturama, Bahia, o José Ribeiro, Rio Grande do Sul, a Berenice Altafine, de Campo Grande. Campo Grande é Mato Grosso, né? Ou Mato Grosso do Sul. Agora não lembro direito aqui. Desculpa aí, Berenice, né? A Nadir Pereira, de Natal, Rio Grande do Norte, né? Shalom, shalom a todos vocês, né? A Lúcia Helena, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Temos o Claudinei Ticane, Cotia, São Paulo, né? Grande São Paulo. O Robert da Silva, Teresina, Piauí. O José Hélio Tavares, né? Silveira, São Paulo. Deixa eu ver mais alguns aqui. Não dá para falar todos hoje, mas com a graça de Hashem, sempre vamos poder aí falar mais das pessoas aí, tá bom? Ricardo Antônio, Juru, Paraíba, né? É bom podermos estar juntos em A Tarde com a Torá. O Adriano Silva, Paragominas, Pará. Elizabeth Farias, Recife. Márcia Ecardi, Pádua, Rio de Janeiro. A Regina também, né, do Rio de Janeiro. O Ivanildo Ben Valfredo, Guarulhos, São Paulo, Grande São Paulo. O Ico Oliveira, Pirajuí. O Rogério Lima, Fortaleza, Ceará. O Wolf Mordicá, o Arzavisky, não sei qual que é a cidade dele aqui. Temos aí o Faustino Adão da Costa, Montes Belos, Goiás, né? Então, esses são alguns nomes, né? O Wanderson Herculano Silva, Campina Grande, Paraíba, né? Louvado seja o Eterno pela vida de vocês e por tantos outros aqui que estão conosco, né? Que numa próxima ocasião vamos falando mais aí. Então é muito bom podermos estar nessa grande sala de estudo de Torá em todas as tardes, bendizendo a Hashem através do estudo da Torá, as leituras diárias da Torá. Por aqueles que adentram na nossa live diariamente, não comentam nada, não curtem, mas se apresentam aí, também louvamos o Eterno pela vida de vocês. Seria bom que todos aqueles que entrarem na live possam dar uma curtida e possam compartilhar e assim por diante, ok? Vamos então para a nossa quarta aliá no dia de hoje. A nossa quarta aliá está no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 33, a partir do versículo 6 e vamos até o versículo 20. É a nossa quarta aliá em A Tarde com a Torá. Então vamos ler, ouvir e estudar a nossa aliá, a nossa leitura com comentários de Rashi. As servas chegaram-se seguidas por seus filhos e prostraram-se diante de Esav. Leia e seus filhos também se chegaram e prostraram diante de Esav. E finalmente Yosef, José e sua mãe Rachel chegaram-se e prostraram-se diante de Esav. Yosef sabia que sua mãe era bela, então para impedir que Esav a visse e a desejasse, ele avançou e foi à frente dela,
a fim de protegê-la, escondendo-a às vistas de Esaú. Nessa ocasião aqui, Rachel já estava grávida de Beniamim. Verso 8, 33, verso 8. Esaú então perguntou a Jacó: o que pretendias com o envio de todo aquele séquito que encontrei trazendo presentes para mim? E o que pretendias com o envio de todo aquele segundo séquito de homens que encontrei que me atacou? Lembrando que eram anjos enviados por Jacó, que tomaram a forma humana. Jacó só respondeu a pergunta sobre os presentes. Eu esperava, ao mandá-los assim, agradar ao meu senhor. Esaú disse: tenho bastante riqueza, muito mais do que necessito. Meu irmão, que o que é teu continue sendo teu. De fato, que o direito da primogenitura, que é teu porque eu vendi a ti, também continue teu, porque o mereces. A respeito do presente conciliatório, Jacó respondeu: não, por favor, se agora te agradei, então, por favor, tenha a bondade de aceitar esse presente de mim. Sinto que te devo esse presente porque vi o teu rosto, tão querido para mim, que é como ver o rosto de um anjo de Deus, como aquele que me tem acompanhado e protegido ao longo dos anos, alguns dos quais tu mesmo viste na forma dos mensageiros que te enviei e do séquito que acompanhava meus presentes. Mencionando que estava acostumado a ver anjos, Jacó esperava dissuadir Esaú de qualquer plano de atacá-lo. Afinal, se sobrevivera a encontro com anjos, ele certamente sobreviveria a um encontro com qualquer ser humano. Jacó prosseguiu: também te devo um presente, porque tu foste benevolente e perdoaste minha ofensa, deixando-te ser apaziguado por mim. Por favor, aceita meu presente de boas-vindas, que foi trazido para ti, por minha conta. Já tive o trabalho de prepará-lo e ofertá-lo a ti. Não te preocupes com quanto ele me custou, pois Deus foi benevolente comigo e tenho tudo que necessito. Ao contrário de Esaú, que se vangloriou de possuir mais do que precisava, Jacó humildemente descreveu a benevolência de Deus como sendo tudo que ele precisava. Depois que Jacó assim o encorajou a aceitar o presente, Esaú finalmente o aceitou. Vamos fazer um parênteses aqui, porque a expressão de Esaú e a expressão de Jacó são coisas que perseguem as nossas vidas e muitas vezes nós não damos a devida atenção a isso. De que forma? Veja bem, quando você encontra alguém e você diz assim: olá, tudo bem? E a pessoa diz assim: é melhor do que mereço. Ou, dependendo da pessoa, ela diz assim: ah, eu tenho mais do que mereço, né? Ou outros dizem, né? Se melhorar estraga. São expressões corriqueiras que as pessoas falam no dia a dia e não se apercebem de que estão trazendo muitas vezes sobre si, não bênçãos, mas estão trazendo sobre si maldição. Porque a partir do momento que nós agimos à semelhança de Esaú, nós estamos invocando sobre nós maldição. Mas quando nós agimos à semelhança de Jacó, nós estamos invocando sobre nós bênçãos. Então, Esaú disse: tenho bastante riqueza, muito mais do que necessito. Ou seja, se melhorar estraga. Essa é a expressão dos filhos de Esaú. Essas são expressões daqueles que não reconhecem a benevolência de Deus.
Então, quando a pessoa diz que tem mais do que necessita, ou se melhorar estraga, quer dizer, eu tenho bastante, não preciso de mais. Se melhorar estraga, né? Então, são expressões dos filhos de Esaú, aqueles que não reconhecem a benevolência divina e se tornam pessoas ingratas, né? Aí de repente acontece alguma coisa e a pessoa se torna pobre, miserável em todos os níveis. Aí depois vem a pergunta: por que isso foi acontecer comigo? Porque você ditou sobre você mesmo, não bênção, mas maldição. Por outro lado, Iacove, a sua expressão, né, quando ele responde esse questionamento de Esaú, ele diz: Deus foi benevolente comigo e tenho tudo o que necessito. Como que nós reconhecemos a expressão dos filhos de Iacove, dos filhos de Jacó? Quando nós realmente tenho tudo que necessito, ou seja, não tenho tudo que eu quero, mas tudo que tenho, graças dou a Deus. Esta é uma boa expressão. É uma expressão da pessoa que reconhece que o que ela tem é o que ela precisa, que foi dada por Deus. Ponto final. Ele é grato por aquilo que ele tem e ao mesmo tempo ele é grato a Deus. E ele está invocando sobre si mesmo e sobre a sua família ou os seus bens, naquilo que ele for colocar as mãos, ele estará invocando bênçãos da parte de Deus. Então, por isso, cuidado com a sua expressão, porque você pode se identificar como um filho de Esaú ou um filho de Iacove, Jacó, ok? Vamos então, continuando aqui, verso 12, capítulo 33, verso 12. Esaú então disse: continua a tua viagem e vamos, deixa-me prosseguir em ritmo mais lento do que o meu usual, para que eu possa andar ao teu lado para escoltá-lo. Apesar das declarações de amor fraterno de Esaú, Iacove sentiu que a mudança de atitude de seu irmão não era inteiramente sincera, ou pelo menos não seria permanente, de modo que ele compreendeu que não era aconselhável prolongar o encontro. Por isso ele respondeu-lhe: prefiro não te incomodar diminuindo o teu passo. Por outro lado, se eu apressar o meu passo, meu senhor, sabe que, além do fato de que as crianças são frágeis, eu também sou responsável pelas ovelhas, cabras e vacas que estão amamentando. Se elas forem incitadas à fadiga, mesmo um só dia, todos os rebanhos morrerão. Portanto, que o meu senhor, por favor, siga em seu ritmo usual, à frente de seu servo, e eu me moverei ao meu passo lento, ao passo dos rebanhos que estão adiante de mim, e ao passo das crianças, até alcançar meu senhor em Seir, quando quer que isso venha a ocorrer. Iacove soube profeticamente que Esaú e seus descendentes não se curariam completamente do ódio que tinham a ele e seus descendentes até a era messiânica. Então ele adiou o encontro. Até essa época. Assim, Iacove não pretendia seguir pessoalmente a Esaú ao Monte Seir. Sua intenção era que essa afirmação se aplicasse a um descendente seu, o Mashiach, que no futuro se reunirá com os descendentes de Esaú e o julgará em audiência, né? Abrindo parênteses aí. Esse fato está profetizado lá em Obadias. Obadias capítulo 1, verso 21. Continuando, 33, capítulo, verso 15. Esaú então fez outra oferta. Ele disse:
permita-me deixar contigo parte do povo que está comigo. Querendo recusar essa segunda oferta, Iacov respondeu: por que haverias de fazer isso? Não necessito de um séquito para escoltar-me. Prefiro que não me retribuas o presente que te dei, de maneira que eu possa continuar a agradar a meu senhor. Assim, naquele dia, Esav retornou a seu caminho para Seir. Durante a viagem, o antigo ódio que Esav sentia por Iacov gradativamente voltou à tona, e ele começou a tramar um plano para atacar Iacov. Porém, os 400 homens que o acompanhavam lembraram-se muito vividamente de como tinham sido agredidos pelos anjos de Iacov, quando iam ao encontro dele, e portanto perceberam que tal plano seria inútil, embora partilhassem do ódio de Esav, e também desejavam ferir a Iacov. No entanto, temeram que Esav virasse contra eles, caso procurassem dissuadi-lo de atacar Iacov, ou tentassem abandoná-lo em massa. Então, em vez disso, eles desertaram furtivamente, um por um. Assim, antes que terminasse de conceber seus planos, Esaú já não tinha um exército com que pudesse executar o seu ataque. Apesar de que esses 400 homens só abandonaram Esav por motivos egoístas, pensando nos seus próprios interesses, Deus os recompensou por não terem feito mal a Iacov, poupando 400 dos amalequitas, descendentes de Esav, quando eles foram atacados pelo rei Davi. Esse embate aqui está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 30 e verso 17, quando o rei Davi, ele poupou 400 amalequitas. Continuando, capítulo 33, verso 17, né? Iacov partiu e chegou ao local que mais tarde denominaria de Sucot, abrigos, onde permaneceu 1 ano e meio, pela data da criação, 2205 até 2206. Tendo chegado no verão, ele construiu abrigos temporários para sua família e gado. Quando veio o inverno, ele construiu para si casas mais resistentes, para as quais sua família se mudou. E no verão seguinte, ele novamente fez abrigos para sua família e seu gado. Por isso, ele denominou o lugar de Sucot. Iacov chegou ileso à cidade de Shechem, que está localizada em Canaã, vindo de Padan Aram. O governante de Shechem era Hamor, o Rivitita, e o nome de seu filho era o mesmo de sua cidade, ou seja, o príncipe de Shechem. Deus de fato cumprira a sua promessa de salvar Iacov das garras de Lavã e Esav. Além disso, Iacov a essa altura já se recuperara completamente do manquejar que adquirira em resultado da sua luta com o anjo da guarda de Esav. Então nós vemos aqui que lá no capítulo 32, verso 32, quando ele foi ferido na coxa, no seu nervo, né? Quando o dia amanheceu, Deus fez com que o sol brilhasse com seu raio um pouco mais intenso para curar a ferida de Iacov, o que de fato foi curado naquele momento, mas a cura física visível plenamente se deu 1 ano e meio posterior, que é aqui a passagem que nós estamos lendo no capítulo 33 e no verso 18. Seguindo seus rebanhos prolíficos, que haviam sido ligeiramente reduzidos por causa do presente que ele dera a Esav, tinham se recomposto. E enquanto trabalhou para Lavã, e ele não se esqueceu de nada da Torá, que aprendera na academia de Shem e Eber. Portanto, Iacov estava agora preparado para voltar a Betel,
e cumprir sua parte no pacto que fizera com Deus ali, a caminho de Harã. Em vez disso, porém, Iacove se demorou permanecendo em Shechem mais do que devia. Ele acampou defronte à cidade. Assim que chegou à terra de Israel, Iacove percebeu que a riqueza adquirida fora de Eretz Israel, da Terra Santa, não possuía a santidade da riqueza que seria adquirido dentro dela. Por isso, não quis mais os rebanhos que obtivera enquanto trabalhava para Lavã. Ele vendeu-os todos e ofereceu a quantia recebida a Esave, em troca da herança de Esave na gruta da Marpelá. E Esave, mais uma vez, vendeu o seu direito de primogênito de ser sepultado junto com os patriarcas ali na gruta de Marpelá. E mais uma vez, Iacove, de forma legal, ele comprou o direito. Não só lá atrás da primogenitura, como também agora, o direito de ser sepultado na gruta de Marpelá, né? No futuro, junto com o seu pai e o seu avô. Verso 19. Embora Iacove não tivesse intenção de fixar residência em Shechem, ele comprou um pequeno pedaço de terra sobre o qual armara sua tenda, a fim de demonstrar seu amor à terra que lhe fora prometida por Deus. Ele o adquiriu dos filhos de Hamor, pai de Shechem. O preço desse pequeno terreno era 5 shekels, ou 80 gramas, ou 2,8 onças de prata, moeda da época. Ele poderia facilmente pagar com 5 moedas grandes de shekel, mas preferiu dar 100 moedas menores, porém mais adornadas, quesitas, né? Mais bela aparentemente, e também usadas como joia, novamente para manifestar sua afeição à terra prometida. Ele erigiu ali um altar e em sinal de gratidão a Deus por ter sido salvo das garras de Lavã e Esave. Denominou o altar Deus é o Deus de Israel. Deus, reconhecendo que Iacove tinha consciência clara e profunda da providência divina em sua vida, aumentou sua promessa inicial de que a influência de Iacove se estenderia aos 400 cantos da terra e concedeu-lhe então domínio sobre o mundo inteiro, como dera originalmente a Adão. Nesse sentido, o Deus de Israel designou Iacove como o representante de Deus no mundo. Então, aqui nós encerramos a nossa quarta aliá, né? A nossa quarta leitura, a chamada da Torá, nesse quarto dia, né? Começando de trás para frente. Então, Deus designou Iacove como o representante de Deus no mundo, ok? Qualquer outro aí que se apresentar como representante de Deus, não se esqueça, né? É mais um falso que se apresenta por aí. É mais uma falácia, mais uma mentira, ok? Nós temos que se ater à Torá, de onde procede a palavra real e verdadeira do nosso Hashem. Fazendo comentários rápidos, simples e breves, né? Portanto, da nossa aliá de hoje. Então nós temos aí, quando José, ele adianta à frente de sua mãe para encobri-la das vistas de Esave, então ele está ali protegendo a sua mãe, certo? Nesse momento, Rachel já estava grávida de Beniamim, ok? Então, Yosef, ele toma essa posição, né, de proteger a sua mãe, honrar pai e mãe, certo? Mais para frente nós vamos ver na vida de Yosef, né, o resultado dessa sua atitude, o que aconteceu com Yosef, né, por ter tomado essa atitude em proteger a sua mãe. Mais lá na frente, ok?
Já falamos aí sobre a posição de Esav, né? Quando ele disse: tenho bastante riqueza, muito mais do que necessito. E por outro lado, Yaakov, ele disse: Deus foi benevolente comigo, e se portou de forma humilde e descreveu a benevolência de Deus. Você toma sua atitude se você se identifica como um filho de Esav ou um filho de Yaakov, nessa questão de prática, ok? Em seguida, Esav, então, e Yaakov, eles entram no diálogo e, resumidamente, né, Esaú fala para com que Yaakov o siga. Yaakov, ele tenta de uma outra forma ver se porventura Esav venha para Yaakov e venha seguir os passos de Yaakov, certo? Mas ele percebe com a resistência de Esav que realmente não é o tempo propício de Esav e Yaakov andarem juntos. E por isso nos fala, né, a Torá escrito com comentários de Irash, que os descendentes de Esav, né, Edom, e pegando a linhagem da descendência de Esav e Edom, vai dar exatamente aos romanos, certo? Por isso temos aí no ano 69 da nossa era comum, né, os romanos com o general Tito destruíram o segundo grande templo. A visão profética da bênção de Yitzhak para com Yaakov e para com Esav mostra claramente que os dois, até a época de Mashiach, até a era messiânica, os dois não têm como reinar juntos. Ou quando um estiver reinando, o outro está por baixo. Quando houver uma inversão, é a mesma coisa. Até a era messiânica, os dois não estarão juntos. Por isso, a descendência de Edom através dos tempos mostrou-se aparentemente sempre estando reinando mais presente entre as nações. É o que aconteceu com o Império Romano, a descendência de Esav, os edomitas. E com as destruições dos templos, né, devido à descendência de Yaakov serem rebeldes com referência aos mandamentos e à Torá de Hashem, isso daí trouxe com que Yaakov viesse para baixo e Esaú prevalecesse, certo? Quando Esav e Yaakov se separam, né, o próprio Rashi comenta que o ódio de Yaakov foi vindo à flor da pele na vida de Esaú. E através dos milênios nós temos vida e descendência de Esaú, querendo realmente exterminar o povo judeu. Dessa forma, o que nós podemos tirar de lição para nós Benei Noa, vamos na nossa raiz agora, vamos entrar na nossa realidade espiritual, na nossa realidade de mundo de Asiá, um mundo da ação, um mundo que nós vivemos, um mundo que nós vemos dentro dessa realidade profética. Quando nós, não judeus, abraçamos a fé monoteísta, nós não podemos trazer conosco nenhuma bagagem de Esav. Nós não podemos trazer nenhuma bagagem da idolatria de Esav. Vimos aí o que os sírios gregos, né, tentaram fazer nos dias de Macabeus, que a partir do entardecer do dia 10 de dezembro, iniciamos o dia 25 de Kislev, os 8 dias de Hanukkah, a festa das luzes. Então, quando nós, não judeus, abraçamos a fé monoteísta, nós precisamos deixar para trás toda a bagagem idólatra. Qualquer atitude sua, qualquer expressão sua, qualquer falar seu, qualquer pensamento que venha realmente identificar com alguma coisa da descendência de Esav, com a sua idolatria, você estará fazendo aquilo que diz: o pé em duas canoas.
ao mesmo tempo querendo servir o único Deus, mas ao mesmo tempo não querendo deixar, né, a idolatria de Esav, a rebeldia de Esav. Então isso é perigoso, certo? Então, se você está nesse caminho monoteísta, se você abraçou essa fé na unidade e na cidade de Hashem, né, junto com os judeus, ombro a ombro, servindo a Deus, e temos como o nosso rabino na nossa liderança, o Rav Yafo Girenstad, significa que nós estamos aí ligados a ele, ligados ao movimento Rabad. E ao estarmos ligados ao movimento Rabad, ao movimento do qual o Rav Yaakov ele representa, significa que nós não podemos trazer conosco a semelhança de Raquel, que pegou os ídolos de seu pai e trouxe escondido na sua tenda. Nós não podemos trazer conosco nenhum vestígio da idolatria ou do ódio de Esav. Então, se você está nesse caminho, você não pode estar buscando, como vimos ontem, as vãs filosofias, sejam elas gregas, romanas e companhia limitada, que estão no mundo lá fora. Você já tem a Torá. Você não pode ficar buscando aí, em vários segmentos religiosos, entre aspas, aquilo que é bom. Um pensamentinho daqui, um versículo dali, né? Uma figurinha bonitinha que você encontra na internet, no qual as suas raízes, elas estão ligadas no mundo diverso, no mundo religioso idólatra. Ah, mas é tão bonitinha aquela figurinha, aquela frase que está ali não tem nada demais, é uma filosofia, mas é uma filosofia que está enraizada dentro de um mundo idólatra e perverso. Então você precisa cortar isso daí, porque isso daí demonstra que no seu interior você ainda não abandonou tudo que tinha que abandonar das raízes idólatras de um mundo pagão. Então são nas simples coisas que nós podemos perceber se nós estamos de fato livres ou não estamos livres. Existe uma semi-liberdade e Deus não nos libertou pela metade. Metade serve ao Deus que é um e único, e a outra metade fica com quem? Então aqui nós vimos essa realidade. Esav não quis andar com Yaakov. E Yaakov, na sua visão espiritual e profética, ele viu que não era o momento de andar com Esav. Por quê? Porque Esav não tinha feito a plena Teshuvá. E as profecias, segundo os nossos sábios, Esav fará completa redenção nos dias de Mashiach. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa Teshuvá? De Esav. Significa que nos dias de Mashiach cessarão todas as idolatrias. Todas as religiões cairão por terra, porque elas não têm fundamento na Torá. E por isso, nos dias de Mashiach, o verdadeiro Messias, será restabelecido a verdade, Emet, a verdade única e verdadeira que está através dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é a raiz, o fundamento, o alicerce de todas as coisas. Então todos os povos buscarão o Deus dos judeus, o Deus de Israel em Jerusalém, e todos os povos servirão somente a este Deus. O que nós fazemos agora é uma preparação. Nós estamos aí como emissários, enviados, todos nós, como enviados de Hashem, para poder levar, mostrar, revelar, trazer luz, clareza dessa verdade incontestável. Então, essa é a nossa missão. E é por isso que nós precisamos nos libertarmos completamente de todas essas amarras do passado. Não é o momento de confrontar, não é o momento de entrar em luta, em batalha, em guerra contra Esav e os seus descendentes.
Essa não é a nossa missão. O próprio Rebbe, Menachem Mendel, ele disse isso. O nosso momento, aproveitando a pluralidade, a liberdade de expressão que as nações estão tendo, com algumas exceções, por causa dos seus ditadores, que roubou a liberdade do seu povo, mas uma grande parte das nações tem a liberdade de expressão. Então este momento é o momento que nós precisamos, sem sombra de dúvidas, aproveitarmos e levarmos adiante esta verdade incontestável. Então, portanto, assuma o seu papel neste grande quebra-cabeça e deixe para trás todas as amarras da idolatria e da rebeldia de Esav. Então serás verdadeiramente livre e estarás então, sem sombra de dúvidas, servindo ao único Deus de fato e em verdade. Ok? Ok. Para nós encerrarmos, eu quero só trazer aqui um pedacinho sobre conhecimento. Quando se fala muito em Talmud, às vezes fica aí uma questão, né? O que é o Talmud? O que é o Talmud? Então, vamos trazer aqui de forma simples e objetiva o Talmud. O Talmud é uma coleção de escritos que cobrem toda a gama de leis e tradições judaicas, compiladas e editadas entre o 3º e o 6º séculos. Talmud significa também aprendizado em hebraico, apropriado para seu conteúdo, ao qual as pessoas dedicam suas vidas para estudar e dominar o conhecimento, a sabedoria. O texto principal do Talmud é a Mishnah, uma coleção de ensinamentos concisos escritos em hebraico e editados pelo Rabino Yehudá, o Nassi, o príncipe, que ele era conhecido dessa forma. Nos anos subsequentes à destruição do segundo templo em Jerusalém. Então, logo após a destruição do segundo templo em Jerusalém, o que aconteceu? Uma grande parte do povo hebreu, dos judeus, foram levados, foram esparramados pelos quadrantes da terra. Uma outra parte permaneceu em Jerusalém. Quando aconteceu a destruição do primeiro templo, uma boa parte dos judeus foram para a Babilônia, certo? E uma boa parte dos sábios foram para a Babilônia, e outra parte permaneceu em Jerusalém. Dessa forma, os grandes sábios que foram para a Babilônia, mais os grandes sábios que ficaram em Jerusalém, foi uma época em que nasceu os dois grandes Talmud, o Talmud babilônico e o Talmud de Jerusalém. E através disso daí foi sendo fundamentado na vida judaica. E isso foi consolidado ainda mais depois da destruição do segundo templo, no ano 69 da nossa era comum, ok? E nos séculos seguintes, os rabinos continuaram a ensinar e a explicar. E muitos desses ensinamentos foram reunidos nos dois grandes corpos, conhecido como o Talmud de Jerusalém e o Talmud babilônico. O Talmud de Jerusalém, contendo os ensinamentos dos rabinos na terra de Israel, e o Talmud da Babilônia, apresentando os ensinamentos dos rabinos da Babilônia. Então essas duas obras estão escritas nos dialetos aramaicos, usados em Israel e na Babilônia especificamente. Existem muitos comentários escritos sobre o Talmud, principalmente o Talmud babilônico, que é mais amplamente estudado. Notadamente, as explicações esclarecedoras do Talmud babilônico estão mais em foque com o rabino Shelomo Yitzhak, na França do século X, que é conhecido, esse rabino, pelo acrônimo de Arashi, e também por Tosafot, um grupo de rabinos que viveu nos anos seguintes a Arashi, muitos dos quais eram seus descendentes ou ex-alunos. Esses dois comentários são impressos em conjunto com o Talmud babilônico, envolvendo o texto principal, tornando-se parte do estudo do Talmud. A edição padrão do Talmud babilônico compreende 2.711 páginas, frente e verso,
Então isso daí corresponde ao quê? A 5.422 páginas, contando frente e verso 1 e 2, ok? Com muitas outras páginas preenchidas com os ensinamentos de outros comentaristas. Fora essas páginas, certo? Na sequência do tempo, muitas outras páginas foram sendo acrescentadas pelos nossos sábios através dos anos aí, ok? Com a graça de Hashem, encerramos aqui então a nossa quarta aliá. Amanhã, com a graça bendita de Hashem, mesmo se não houver tempo de espalharmos os convites, né? Todos os dias, não esqueçam isso, todos os dias, às 14 horas, estamos reunidos nessa grande sala de estudos de Torá, que nós chamamos em A Tarde com a Torá. Shalom, shalom.